Uma clássica brioche francesa com muitos ovos, manteiga e levemente espancada. Cozinha nova aqui no canal, fogão novo, bancada nova, tudo novo. Até uma samambaia que eu vou abrir uma enquete para vocês darem o nome para ela. Só o apresentador que é o mesmo. Mas fazer o quê? Não dá para mudar tudo aqui no canal, não é mesmo? Então vamos iniciar nossa receita de hoje, que é um brioche. Vocês devem estar aí pensando, já comi brioche, principalmente em hambúrguer, e é justamente por essa questão que eu vou fazer essa receita hoje. Porque este brioche, num próximo vídeo, vai virar um delicioso hambúrguer. Mas eu vou explicar aqui pra vocês que o pão brioche não é a mesma coisa que pão de hambúrguer. E mais ainda, não é uma receita brasileira, é uma receita francesa. Então lá vem de novo o Alan falar aqui no canal que tem origem francesa. Mas não se preocupem que eu vou ensinar vocês todos os segredos aqui do brioche e o que realmente ele é. Porque ele é um pão ou não é um pão? Então vamos iniciar a receita. Aqui nos ingredientes eu tenho farinha, fermento, leite, muitos ovos, sal, açúcar e muita manteiga. Eu tenho aqui uma panela do lado porque eu vou dar uma leve aquecida no meu leite para ele poder hidratar o fermento. Mas lembrando sempre, leve aquecida. Se o líquido estiver muito quente, ele acaba matando o fermento. Então acaba que no início da sua preparação você já vai matar o seu pão aqui. Ele não vai funcionar. Então eu vou deixar o leite levemente aquecendo. Meu fermento está aqui do lado para poder dar essa hidratada. Aqui eu tenho uma bowl. Eu poderia fazer uma batedeira planetária. Então se você tem na sua casa, você vai utilizar ela com aquele gancho. Que é aquele gancho aí específico para poder fazer pão. Por que eu vou fazer na mão? Para provar para vocês que dá para poder fazer de outra maneira. É mais difícil? Demora mais tempo? Sim, o momento de sova aqui vai demorar um tempo maior. Quer facilidade? Faz na batedeira, o processo vai ser o mesmo, a entrada de ingredientes vai ser o mesmo, você vai ganhar um tempo maior. Então meu leite está dando uma leve aquecida para poder hidratar. Eu já vou pegar a farinha, vou colocar na bowl. Pode colocar toda a quantidade da farinha. Eu já vou colocar também o açúcar. Eu vou reservar só uma parte do açúcar e vou colocar aqui no fermento. O açúcar, ele ajuda a alimentar o fermento. Isso aumenta a potência dele na hora de fazer o pão. O que significa potência? Ele vai fermentar mais rápido e você vai ganhar tempo nessa preparação. O meu leite já deu uma leve aquecida, vou passar para dentro do fermento para ele já ir aquecendo juntamente com o açúcar, que vai dar essa alimentada no fermento. Aqui eu vou pegar uma colher e já vou dar uma misturada no açúcar e na farinha. O único seco que eu vou reservar para o final vai ser o sal. Se o sal entrar aqui agora antes do fermento, eu vou matar o meu fermento também. Tá parecendo um pouquinho complicado, né? O tal do senhor fermento, ele tem realmente uma vida. Então você não pode tirar a vida do senhor fermento, senão a sua receita vai literalmente desandar. Misturei, já vou pegar os meus ovos. Aqui nos ovos eu vou dar só uma leve furada com a minha pinça, pode ser com o garfo, vocês precisam só fure todas as gemas e misture juntamente com a clara. Então aqui estou dando só uma misturada antes de entrar no meu seco, na minha farinha e no meu açúcar. Misturei, vou colocar para dentro toda a parte dos ovos. Com a mesma colher aqui eu vou começar a misturar. Então por enquanto eu não vou sujar a mão, mas agora eu já vou estar sujando a minha mão aqui na preparação. Essa massa ela vai uma quantidade muito grande de manteiga e de ovos, como eu disse para vocês. Então ela vai ser um pouco diferente daquele pão tradicional, que vai ser uma massa muito esponjosa, muito pegadiça mesmo. Ela vai grudar aqui na hora de fazer a mão, vai parecer que ela não vai dar certo, vai parecer que ela tem muita umidade, que vai faltar farinha. Mas esse é o segredo dela, ela realmente tem que ficar assim. E também eu vou mostrar para vocês que ela tem duas fermentações. Aqui eu já estou terminando de envolver os ovos. Assim que terminar, já vou pegar o meu fermento. Vou verificar se ele hidratou aqui certinho. Então vou dar uma misturada, já vou colocar o fermento na preparação.
Ó, soltar todo o fermento sempre no centro da massa. Aqui eu estou utilizando fermento seco, vocês podem também utilizar o fermento biológico fresco. Qual que vai ser a diferença? Aqui eu tenho 12 gramas mais ou menos do fermento seco. O fermento fresco você tem que usar 3 vezes mais. Então você vai fazer uma regrinha. Se aqui eu tenho 12 gramas, é 12 vezes 3. Vai ser a quantidade que você vai utilizar. Então o seco ele rende mais do que o fresco, tá? Sempre na proporção do número 3, para vocês saberem. Então aí na cidade de vocês, aonde vocês tiverem o que for mais fácil, com mais facilidade, vocês compram. Não vai interferir no resultado final aqui, se o fermento for fresco ou se o fermento for seco, tá bom? Isso não vai influenciar. Eu já estou misturando a minha preparação, eu vou envolvendo. Aqui está faltando realmente nesse início uma umidade, que é a manteiga. Eu já tenho a manteiga separada aqui do lado, em cubos. Ela tem que estar levemente gelada para a temperatura ambiente, ela não precisa estar muito gelada. E eu vou introduzir ela aos poucos nessa massa. Então eu vou começar a pegar alguns cubos aqui de manteiga e vou colocar dentro da preparação. E aí eu vou mexendo, essa manteiga vai começar a dissolver aqui na massa. À medida que ela for dissolvendo, eu coloco mais manteiga. O processo da brioche tem que ser justamente esse. Não posso introduzir essa manteiga líquida aqui e nem posso colocar toda a quantidade de manteiga inicial lá no início da preparação ou toda aqui na parte final. Eu tenho que começar a colocar aos poucos. Por quê? A brioche, ela é como se fosse, ela faz parte de um grupo que a gente fala na panificação, que chama binoease. E dentro desse grupo você tem alguns, vou dar exemplos para vocês para poder ficar mais claro. Por exemplo, o croissant está dentro desse grupo, só que o croissant já é folhado. Então, folhado ou não, eles fazem parte das massas desse mesmo grupo. Então aqui, ele tem que seguir esse processo. O que isso significa? Sempre vai vir muita manteiga e muitos ovos, o que vai realmente diferenciar dos outros pães. Quando eu finalizar, ó, vou introduzir mais manteiga. Quando eu finalizar a massa, vocês vão perceber a estrutura dela, que ela vai ser um pouco esponjosa e ela vai ser muito brilhante também. O brilho vai ser por conta da manteiga. E como eu estava falando que ela é de origem francesa, porque lá eles dividem assim. O que aqui chama de padaria, lá chama de boulanger. E dentro dessa boulanger, eles têm as partes de pães, eles têm as partes de doces também, que eles chamam de pâtisserie, e eles têm essa parte de massas, que eles chamam de bionease. Então tem essa diferença. Mas lá dentro da boulanger, da padaria, vende todas as opções. Como é que, se você vai na padaria, você encontra desde um pão, desde um croissant, desde uma brioche. Você encontra também sobremesas, você encontra tortas para poder vender dentro da padaria. Então basicamente é parecido com nós aqui do Brasil, só não tem essa divisão. Aqui eu vou colocar mais manteiga. A massa já está dando uma mudada na estrutura e já vou mostrar para vocês como que tá ficando aqui, para vocês realmente visualizarem que essa massa ela tá ficando bem úmida, bem um pouco estranha assim, parecendo que não vai dar certo, mas segue a receita que vai dar certo no final. Ainda sinto pedaços de manteiga que vocês conseguem ver e olha como ela tá esponjosa. Parecendo que precisa realmente de farinha, mas não precisa. Aqui é realmente absorver toda a massa na mão. Se fosse na batedeira, esse processo já estaria feito. A sova já aconteceu, então ela tá brilhante, esponjosa, só que ela tá o quê? A palavra unida. Então ela tem que estar assim mesmo, ó. Eu consigo colocar a mão nela, apalpar, só que ela não gruda mais na minha mão. Então ela está com extremamente uma quantidade de manteiga aqui, que é realmente da receita. Eu vou deixar ela descansar agora. Antes eu vou colocar só um pouco de farinha na forma que ela vai descansar, para poder fazer a primeira fermentação. Como eu falei anteriormente, ela é uma massa que ela tem 2 fermentações. A primeira fermentação, ela vai acontecer em torno de 1h30. Temperatura, cada região é uma região.
O ideal é que ela fique a 25 a 30 graus para poder fermentar. Então, se você está numa cidade que está fazendo muito frio, liga o seu forno e coloca ao lado do forno. Ao lado, não é dentro, tá bom, pessoal? Que a gente não vai assar esse pão agora. É ao lado só para poder ganhar uma temperatura. Já se você está numa região mais quente, ela pode ficar do lado de fora, fermentando tranquilamente. Talvez ela fermente menos tempo. Às vezes ela consegue fermentar em 1 hora, se está uns 35 graus aí. Então aqui, ó, só já tá dando uma vontade de comer ela, tão brilhosa que ela tá. Então ela vai descansar 1h30. Agora eu volto para a gente poder visualizar a massa. Lembrando que aqui tem uma outra palavra, precisa de paciência. Só que depois ao longo do vídeo eu vou contar para vocês alguns motivos de ter paciência para poder fazer um pão brioche. Primeira fermentação ocorreu, então ele já dobrou de volume. Agora eu vou dar para vocês, olha, tá cheio de ar. Vou dar para vocês o primeiro motivo de poder fazer um pão brioche, que é justamente nesse momento. Tem uma palavra que chama aqui ramper, que significa retirar o ar dessa massa. Vai ser o que? Eu apalpar ela, daquela leve aparpada, ou um soco, que chama punch down. Tô falando várias linguagens nesse vídeo, não é mesmo? Então vamos lá, a parte do soco, que é o primeiro motivo. Você pode descontar a sua raiva agora de ter que fazer todos esses processos aqui no pão. Então, ó, prepara o muque, vem e dá, ó, aquele socão na massa. Pode dar outro socão. E vai de novo, ele tá com raiva e continua, até retirar todo o ar dessa massa, para ela ir para a segunda fermentação. Ó, tô retirando, ou posso dar aquela palpada aqui, ó, o ramper, sem dificuldades. Primeiro motivo de fazer o seu brioche. Agora só colocar um pouco de farinha de trigo na forma, que vai fazer a segunda fermentação. E eu vou passar a massa pra cá e depois ela vai pra geladeira. Ó, tá super solta. Deixa eu já virar direto, ficar mais fácil. Ó, soltinha, primeira fermentação. Dou aquela apalpada aqui na massa, só para ficar do tamanho da forma. E ele vai para a geladeira em torno de 2 horas. Então é uma das poucas massas que faz uma fermentação dentro da geladeira. Então pode apalpar sem perigo. Tá com raiva de novo, dá o soco. Usar um filme plástico, vai colocar por cima dele. Dessa maneira, não. Você vai encostar, dar aquela encostada na massa. Porque na geladeira acaba criando aquela película de quando a manteiga gela, ela endurece. Então acaba criando uma película aqui na massa do pão brioche. Então encosta em todo o pão. E aí eu vou levar para a geladeira. E aí quando estiver dentro da geladeira, o que você vai fazer? O segundo motivo de fazer o pão brioche. Eu vou puxar minha cadeira aqui, que eu não tenho necessidade de eu ficar 2 horas em pé. E o que você vai pensar comigo? É melhor você ter paciência em fazer esse pão do que você ter frustração. Que já aconteceu comigo quando eu fazia evento e tinha que entregar uma quantidade muito grande de hambúrgueres para o cliente. E aí eu fazia o pedido para a dona Mel, que é a gerente da padaria. E aí 1 hora antes de eu pegar e passar os pães da encomenda, o que acontecia? E aconteceu mais de uma vez. Ela me ligava e falava: Alan, tudo bem? Eu, tudo, até agora, não é mesmo? Aí ela pegava e falava: então, teve um erro na sua encomenda. Você queria os pães maiores, de gramatura maior, e o padeiro foi e fez o quê? Os mini pães. Então você pensa, 1 hora antes de pegar a encomenda, pouco tempo de chegar para poder fazer o evento, eu tinha que ir para a prateleira com a Mel, escolher os pães que estavam ali, e não eram os pães que eu pedi, e às vezes nem era do sabor que eu pedi, nem era o brioche. Então, entre passar pelaquela frustração, toda aquela situação, é melhor se sentar aqui, ter paciência e esperar 2 horas, que agorinha eu continuo esse pão brioche aqui no vídeo. Após a segunda fermentação, eu tirei da geladeira, vou tirar o filme plástico, então ele realmente não gruda, e a massa dobrou de volume. Então aqui eu já vou virar ela na minha bancada. Estou falando muito minha hoje porque é cozinha nova, a bancada realmente é minha. Estou pegado nela aqui, então me desculpem por essas falas desse vídeo de hoje. Ó, vou dando enrolada aqui, ó, fazendo um... tá difícil falar o nome do que tá parecendo isso daqui, é melhor não falar. Mas vocês estão entendendo. Só para dar uma juntada aqui para mim poder pesar na minha balança. Já vou ligar minha balança
Eu vou fazer tanto no pão de hambúrguer, que vai virar o vídeo seguinte, então já se inscreve aí no canal, porque vocês vão assistir esse vídeo desse brioche com esse hambúrguer suculento que eu vou fazer. E vou fazer também no formato tradicional, ó, forma de bolo inglês. Então o que eu vou precisar aqui? De uma faca, pão de hambúrguer 90 a 100 gramas. É isso que eu preciso pesar aqui. E já no bolo inglês, vão ser umas 4 unidades de 150 gramas, para vocês entenderem. Massas boleadas, aqui eu já tenho as de hambúrguer, 2 unidades. A de bolo inglês, eu vou soltar as 4 unidades, um do lado da outra. E aqui não precisa colocar farinha, porque tem uma quantidade excessiva de manteiga, então não vai grudar na forma, então não se preocupem. Vai ficar aqui meia hora, finalizando, só terminando de crescer, e aí eu já levo pro forno para assar. A massa cresceu, eu tenho aqui uma gema, eu coloquei um pouco de água nela, para não ficar tão consistente, tá bom? Vou precisar de um pincel, vou dar aquela pincelada em cima da minha massa, que vai fazer ficar com aquela coloração dourada em cima, mais escura, bem bonita realmente de pão. O meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, vai ficar mais ou menos meia hora, 40 minutos, depende do forno, até que ele esteja douradinho e ele ainda vai crescer mais tempo agora no forno. Então eu vou levar e já volto. As brioches saíram do forno, eu vou esperar só baixar um pouco a temperatura para tentar desenformar. Não tente quente, porque ela vai quebrar. E a manteiga também, ela começa a dar uma leve esfriada, então ela vai soltando a lateral. Como eu falei para vocês que não precisava untar, mas ela precisa esfriar um pouco porque aí ela ganha consistência. Senão aqui ela está muito quente, não vai conseguir desenformar. Espere um pouco também, porque o pão precisa desse momento, para ele poder ficar um pouco morno. Senão na hora que você partir, vai parecer que o pão ainda está cru, que não foi a temperatura correta. Mas se você deixar mais, seu pão vai passar e vai acabar queimando. É só averiguar a coloração que está aqui no pão, que vocês vão conseguir fazer perfeitamente. Agora é só pegar uma manteiga, passar nessa brioche no formato original dela, e este pão aqui eu vou guardar para o próximo vídeo, onde eu vou fazer um hambúrguer suculento para acompanhar essa brioche e mais uma próxima receita que eu vou mostrar para vocês. Então curta esse vídeo, faça a receita e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!